Buenas tardes o buenos días, dependiendo de qué lugar del mundo estás. Este es un directo de nuestros momentos Montessori. Mi nombre es Alessandra Mosquera, soy la persona que está por detrás de nuestros momentos Montessori. Soy madre de un niño de 11 años, soy asistente Montessori formada por la AMI para las etapas de 3 a 6 y 6 a 12 años, y también soy educadora de disciplina positiva formada por la PDA y para padres y para profesores, ¿vale? Y desde 2016 yo comparto en mi blog Nuestros Momentos Montessori sobre la filosofía Montessori, sobre criar a tu hijo de 6 a 12 años de acuerdo con las conclusiones de la doctora María Montessori, ¿no? Y también hablo sobre disciplina positiva, ¿no? Y aquí en Instagram, pues durante este mes de noviembre estamos hablando sobre disciplina positiva, más particularmente sobre los castigos. Ya tengo otras 2 lives que están grabadas, que puedes acceder aquí en mi pestañita de Reels y lo vas a encontrar allí, las grabaciones del jueves y del viernes. Y hoy nos toca hablar sobre por que los niños se comportan mal, ¿no? Só un momento, por favor. ¿Qué haces, Moon? Moon. Lo siento mucho, pero estoy sola en casa y mi perro estaba comiendo un juguete de mi hijo, entonces tuve que dejar. Bueno, en mi primer vídeo, ¿no? Que fue el jueves transmitido, estuvimos hablando sobre los castigos, el viernes hablamos sobre las consecuencias, ¿no? Que es una consecuencia natural, que es una consecuencia lógica y tal. Y hoy vamos a hablar sobre por qué los niños se comportan mal, ¿vale? Entonces, a ver, de acuerdo con la experiencia que tengo atendiendo a familias, ¿no? Yo tengo un programa personalizado, que es una especie de un servicio de asesoría 1 a 1, donde muchas veces las madres me cuentan sobre los problemas que tienen en casa con sus hijos, ¿no? Que pierden la paciencia, que muchas veces caen en el castigo y tal. Y la pregunta que yo quería hacerte es, ¿tú sabes por qué tu hijo se comporta mal? ¿No? Muchas veces las personas no saben contestar esa pregunta, ¿no? Ellas dicen, bueno, creo que se comporta mal porque quiere desafiarme, porque quiere llamar la atención, ¿no? Otros dicen que es que es un niño malo, es que tiene un carácter muy malo. Otros dicen, es porque tiene altas capacidades, y ya sabes cómo son los niños de altas capacidades, es que son así, ellos tienen esa necesidad de estar desafiando a los adultos siempre, ¿no? Cada uno te da una explicación, pero la verdad es que los niños se comportan mal por un motivo muy sencillo. Ellos se comportan mal porque ellos no son motivados, ¿no? Quem llegó a essa conclusão foi Dreikurs, um psicólogo austríaco que foi discípulo de Adolf Adler, e ele defendia que os niños necessitam el alento, necessitam a motivação, de la misma maneira que as plantas necessitam água. Então, nós, como adultos, temos a obrigação de motivar a los niños. Um niño que não é motivado é um niño que se vai comportar mal. ¿Por quê? Porque o niño que não está motivado, ele sente que não é parte do grupo. Que grupo? Pois qualquer grupo em que ele esteja inserido. Pode ser na escola, pode ser na família. Nós vivimos em grupos, não? É uma característica da raça humana. E nós temos uma necessidade de sentir-se parte do grupo. Isso é uma necessidade que o ser humano tem, da mesma maneira que necessita comer, que necessita dormir, que necessita, enfim, ele necessita sentir-se parte do grupo. Se o niño não se sente parte do grupo, ele então não se sente alentado, não se sente motivado, e ao não sentir-se motivado é quando vai surgir o mau comportamento. Por quê? Porque para conseguir
obter esse sentimento de pertenência, ele vai ser qualquer coisa para isso, não? E o que passa é que os niños, como eles não têm todavia cérebro maduro, não? Como são todavia muito jovens, não têm tanta experiência como temos nós outros adultos, não? Eles estão todavia aprendendo sobre a vida, sobre viver em sociedade e tal. Então, os niños, eles são muito buenos observadores, mas são muito malos intérpretes, não? Então, eles nos observam para tentar descobrir como que eles vão conseguir ser aceitos, não? Ser parte desse grupo. No caso da família, eles querem sentir-se aceitos por papai e mamãe. Então, se eles sentem que eles não são aceitados, eles vão fazer qualquer coisa para obter isso. Então eles vão começar a observar assim, a ver como que eu consigo a aprovação de minha madre, como que consigo a aprovação de meu padre. E estamos falando de niños, eles não vão pensar que para conseguir tua aprovação eles têm que fazer a cama, que eles têm que fazer os deveres, que eles têm que limpar a cozinha, que eles... Enfim, eles não vão pensar nisso. Eles vão observar nosso comportamento. E a partir do que eles vão observar, eles vão sacar umas conclusões que, na grande maioria dos casos, não são certas. Porque os niños não sabem interpretar. Não? Eles interpretam de uma maneira equivocada. Por exemplo, o que quero dizer com isso? Não? Vamos dar um exemplo. Um exemplo muito básico para que vocês entendam o que estou querendo dizer. Vamos imaginar que temos um niño de 2 anos, 3 anos, ¿vale? Ele já não estava mais levando pañal, já havia aprendido a usar o banho, não? Já sabia ir solito ao banho para ser pipi, para ser caquita, não necessitava nós outros, já estava totalmente... em Brasil dizemos desfraudado, em Espanha seria, bueno, que já não usa mais pañal, ¿vale? Então, imagine esse niño, ¿vale? Muito bem. Então, de repente, a mamá tem um bebê, não? E não ha hecho o trabalho prévio com esse niño porque quando vamos a ter um bebê, temos que preparar a nossos niños maiores para a chegada do hermano. Pero muitas pessoas não fazem essa preparação prévia. Então, o que ocorre? Que o bebê nasce e a niño vê aquele bebê, não? E diz, quem é essa criatura que agora está aqui, que llora, e todos lhe correm braços, todos lhe dão atenção, todos dizem que é muito guapo, todos querem estar com ele, não? Meus abuelos agora vêm e só querem saber do bebê, não querem saber mais de mim, meus tios... enfim, todas as pessoas de seu círculo, de sua família, não? Depois que nasce o bebê, todo mundo quer ver o bebê, pero nadie quer ver ao niño maior, não? E os padres também, não? Os padres eles vão com toda a atenção ao niño pequenito, porque claro, um bebê dá muito trabalho, e aquele niño que antes tinha a atenção de papá, de mamá, pois ele se queda assim sem entender nada, não? Como que de repente agora esse bebê tem toda a atenção e eu não a tenho mais. Então ele passa a sentir que não pertence. Ele já sente que não pertence à família e que ele necessita ser algo para recuperar essa pertenência. Não? É isso que ele pensa em sua cabecita. Claro que não vai pensar exatamente com essas palavras, mas de uma maneira ou de outra, o niño ele tem esse raciocínio, não? Ele sente que ele já não é mais parte da família e ele necessita volver a ser parte da família. Então, que ele observa que quando o bebê llora, a mamãe lhe corre em braços, o papai lhe corre em braços, não? Estão cada 2 por 3 levando-lhe a uma habitação que tem uns muebles assim muito bonitos e tal, para quitar o pañal, não? Ele quita o pañal, ele diz cositas, ele... não, assim carantonhas, dizem, ai, que bonito, menino, ai, que bonito, não? E o maior vê isso, e o que começa a ocorrer? Que ele volve a hacer pis e caca nos pantalões.
o en la cama durante el sueño, ¿no? Vuelve a mojar la cama, a mojar la ropa, ¿no? Y la mamá y el papá se quedan así, pero bueno, ¿qué está pasando? Si antes ele sabia como ir ao banho solo, porque ahora se está haciendo otra vez encima, no entendí nada, ¿no? Pero el niño, ele vuelve a hacer las necesidades encima porque ele vê que así obtiene la atención de mamá y papá, porque mira el hermanito se hace todo encima y tiene la atención de todos. Vale? Isso é um exemplo muito sencillo, muito clássico para que entendas o que quero dizer. E é claro que isso não vai passar com todos os ninhos, não? E é claro que à medida que os ninhos vão crescendo, essas maneiras de obter o sentimento de pertenência vai cambiar, não? Porque tudo vai depender da relação que o ninho tem com nós outros, vai depender de como é mamá, de como é papá, em el dia a dia, em el trato com ele, não? Como que reaciona, tudo isso é uma coisa de causa e consequência, não? Vai haver sempre, dependendo de como nós nos comportamos e de como nós tratamos a nosso ninho, ele também nos vai tratar de uma maneira, não? Se ele sente que ele não tem nuestra atenção, que ele não pertenece mais à família, ele vai buscar de qualquer maneira sentir que é parte da família, e aí ele vai trabalhar com todas as suas crenças errôneas para chegar a uma estratégia que dentro de sua cabeça funciona perfeitamente. De la mesma maneira que nós acreditamos que castigar a los niños funciona perfeitamente, porque é dar-lhe um bofetão, é quitar-lhe a tablet, que desaparece o comportamento, não? Eles também sabem como fazer para conseguir coisas de nós outros, não? Pero não é porque são malos, não é porque são, como se diz, manipuladores, não se trata disso. É que eles necessitam encontrar uma maneira de volver a ter nossa atenção. Então, é um mecanismo de defesa que o ninho acaba desenvolvendo, ¿vale? A ver, havia deixado aqui meu ordenador um esquema para não olvidar de tudo o que tenho que falar com vocês, por isso que estou aqui mirando de lado. Então, que nós muitas vezes fazemos quando os ninhos se comportam mal? Nós les humilhamos, não? Le decimos, mira que eres tonto. Que eres tonto, es que eres un pesado, no para de hablar, eres un cerdo, no sabes comer, mira, dejas toda la comida fuera del plato, es que ni las gallinas comen así. Yo ya vi cada cosa que los padres y las madres son capaces de decir a niños pequeños, que os dejaría con, así, ¿sabes? Com os pelos de punta. Eu já escutei muitas coisas fortes de padres a niños pequenos e não tão pequenos também, não? Já escutei um padre dizer a uma niña de 2 anos que ela era uma inútil, uma niña de 2 anos, vale? Então, que mais hacemos? Les castigamos, não? Dizemos, te quito a tablet por uma semana, a ver se espabilas, não? Te quito a tablet, estás proibido de ver a tele, estás proibido de ir a las clases de fútbol, está proibido de ver a tus amigos, estás proibido, etc, etc, etc. E também acabamos com sua autoestima, não? Le decimos, es que tu não tienes remédio, es que eres um niño malo e sempre serás um niño malo, eres um vago e sempre serás um vago, não? Nosotros rotulamos a niño. Não decidimos já todo o seu destino. Por 20, 30, 50 anos, sempre serás malo, sempre serás um vago, sempre serás pum. E claro, quando um ninho escuta isso da boca de mamá ou de papá, ele se lo crê. Porque mamá e papá são as pessoas mais importantes do mundo para o ninho. E qualquer coisa que nós digamos a nosso ninho, ele se lo vai a crer
de la misma manera que ele crê que todos os dias sale o sol. Ele vai crer cegamente, ¿vale? Entonces, como él te estaba diciendo, nosotros tenemos que buscar la motivación. En el momento que buscamos la motivación, desaparece o mau comportamento. Um ninho alentado, ele se comporta bem. Ele não vai buscar que fazer para nos sacar del quicio, não? Como muita gente pensa. O ninho alentado, ele não tem necessidade de comportar-se mal, porque ele está alentado, ele está com suas reservas llenas, ele está com seu baço lleno, não? O que dizemos em disciplina positiva, que os ninhos têm um baço que tem que estar sempre lleno. Se esse vaso não está lleno, o ninho vai sofrer e vai fazer qualquer coisa para llenar este vaso, não? O castigo, ele motiva a rebeldia, não? Ele é desalentador para o ninho e para o adulto, e o que sí va a funcionar sería buscar soluciones juntos, ¿no? Tenemos que ser respetuosos con el niño, y él también tiene que ser con nosotros, por supuesto, y buscar soluciones juntos. Esta es la clave para tener niños que no se van a comportar mal, que van a colaborar, ¿no? Que vai ser muito mais fácil conviver com eles, não? E isso não é manipulação, não se trata de manipular os ninhos, se trata de orientá-los, de dar-lhes habilidades, não? Quando nós ensinamos ao ninho a buscar soluções, lhe estamos dando um aprendizagem que ele vai aproveitar por o resto de sua vida, não? Então, não podemos dizer que disciplina positiva é condutista, porque o que é disciplina positiva é justamente ensinar os ninhos a buscar soluções. É isso que é o resumo. O grande resumo da disciplina positiva é ensinar a los ninhos a buscar soluções. E não só os ninhos, os adultos também, não? E, bueno, a mim me gusta contar uma história que ocorreu de verdade, para ilustrar como é super importante o alento. É super importante, não? Essa história realmente ocorreu, vale? Eu vou compartilhar com vocês, mas não ocorreu comigo, ocorreu com meu marido, não? Para quem não sabe, meu marido ele trabalha com intervenções assistidas por animais e ele faz terapias com perros e com águilas, a grupos como, por exemplo, pessoas que sofreram algum dano cerebral severo, ninhos com transtorno de espectro autista, com síndrome de Down, ou então mulheres que sofreram violência de gênero, não? Ele trabalha com grupos que estão necessitando de uma terapia para sentir-se melhor, não? Então, uma vez ele conheceu uma senhora que trabalhava na casa de acolhida. Para quem não sabe o que significa casa de acolhida, a casa de acolhida é uma instituição do governo espanhol onde se colocam ninhos que não têm padres, que não têm madres, ou que têm padres e madres, mas esses padres perderam a custódia de los niños por algum motivo, não? Então, eles passam a ser responsabilidade do Estado. Não, já não, os padres já não têm responsabilidade por esses ninhos, é a responsabilidade do Estado, e eles estão em custódia do Estado até os 18 anos, não? Para quem não sabe o que é uma casa de acolhida, é isso. É uma espécie de orfanato, vamos dizer assim, não? Pero antigamente a palavra orfanato era muito romântica, não? Nós pensamos em Oliver Twist, não? E hoje em dia as casas de acolhida não tem nada de Oliver Twist, não? Por desgraça. Pois nada, pois meu marido conheceu uma vez uma senhora que trabalhava na casa de acolhida e ela comentou com ele que tinha um chico de uns 15 anos que era um chico muito bueno, com muito talento, que dibujava muito bem, pero ele tinha
uma autoestima por los suelos, ele não creía em si mesmo, ele fumava marihuana, ele não queria saber de nada com a vida, não queria saber de estudar, nem de trabalhar, nem de nada. Ele se havia totalmente desistido de si mesmo, não? E essa senhora perguntou ao meu marido se podia ser algo. Assim, mira, tu não podias fazer algo por ele, porque me dá muita pena, não? É um ninho super inteligente, ele tem um bom coração, mas ele não sabe tudo o que ele poderia lograr fazer, não? Ele necessita de alguém que lhe oriente. E meu marido se quedou assim pensando, ele ha dicho, bueno, vale, tráemelo, dilo para vir aqui, vou falar com ele. E o chico foi. Ele estava da outra ponta de Madrid, mas aún assim ele foi, tomou um trem, tomou um autobus, também teve um trajeto para caminhar muito grande e foi. E meu marido falou com ele, fez uma pequena entrevista e chegou à conclusão que o niño le gostava muito os animais, especialmente as águilas. Então ele ha dicho assim, mira, que te parece se eu te ensino a alimentar as águilas? Te gostaria aprender? E ele ha dicho, sim, me gostaria muito. Ele falou, pô, vale, pues então eu te vou ensinar. Tienes que vir aqui todos os dias, a la hora tal e tal. Se tu vienes, eu te vou ensinar. Se tu não vienes, eu te dejo de ensinar. Não? E aí ele ha dicho, vale, vai vir. E o chico começou a vir. E meu marido lhe ensinou a como alimentar as águilas, depois lhe ensinou a como controlar o peso das águilas, porque isso é importante, saber se elas estão ganhando o peso que necessitam ganhar todos os dias, não? É parte dos cuidados que se fazem com essas aves. Ensinou também a como pô-las para volar, não? Porque as águilas necessitam volar, então ele ensinou a fazer isso. E o chico encantado, e o chico aprendeu tudo e venia todos os dias, mesmo estando super lejos, não? E com o tempo ele foi melhorando muito. Ele voltou a sorrir, ele voltou a dibujar, ele deixou de fumar marihuana, não? Foi muito bonito. Meu marido nunca lhe echou a cara que ele fumava, que ele fazia coisas mal, não. Sencillamente ele ensinou o trabalho e estava preocupado com o trabalho. Então, não, ele estava pendente se ele estava realizando um bom trabalho, o que ele fazia bem, o que ele fazia mal, aquilo que ele fazia bem ele não reforçava, não? Aquilo que ele fazia mal ele não lhe echava a cara, ele sencillamente dizia, mira, isso seria melhor que tu hicieras assim e tal, não? E que passou? Que a niña se sentiu super alentado, super motivado, não? Então, por isso que é tão importante motivar a los niños. Quando os niños estão sendo motivados, eles passam a comportar-se melhor, não é? Por quê? Porque eles se sentem que são importantes, que são levados em conta, não? A autoestima cresce, a segurança em si mesmo cresce. Eles já não têm mais nenhum motivo para ser tratadas. Não, esta é uma história real e que me gusta contar como para dar exemplo, não? Porque é muito fácil aqui estar falando de niños que, bueno, que têm privilégio de ter uma casa, uma família e tal. Este niño não tinha esse privilégio, não? Ele vivia uma casa de acolhida. Ele vinha de uma realidade super, super triste, que ojalá nenhum niño passara. E só por estar com ele durante algumas semanas, realizando um trabalho que a ele gostava, que ele chamava a atenção, não? E ensinar esse trabalho de uma maneira impositiva, não em negativo, em positivo, reforçando aquilo que ele fazia bem, pois foi espetacular. Tuvo uns efeitos muito sensíveis sobre ele. Imagina se fizéssemos isso com todos os adolescentes, com todos os chicos, chicas que estão em casas de acolhida, que foram vítimas de violência. E se para eles funciona, como que não vai funcionar para tu ninho ou para tu ninha
que tienen la suerte de tener una familia, de tener una casa, de tener comida, de tener cariño, ¿verdad? Entonces, por eso que es tan fuerte la motivación, ¿vale? Si tú necesitas ayuda, si tú no crees que bueno, que has tenido una revelación, que nunca habías pensado en eso, pero no sabes cómo aplicarlo, te gustaría aprender, ¿no? Alessandra, quero aprender mais sobre disciplina positiva, quero aprender mais sobre como poder motivar a menino, como conseguir que desapareça esse mau comportamento sem ter que castigar, que sermonear, etc. Pois então, se tu tens a oportunidade, vem a mi curso Alerta Castigo de Vuestras Vidas. Vai começar o dia 30 de novembro, dentro de 2 semanas, ¿vale? Esta es la última semana que va a tener las inscripciones abiertas, entonces tiene hasta viernes para apuntarte, y para apuntarse tiene que entrar en mi link de la bio, ¿no? Va a encontrar ali unas letritas azules, tienes que pinchar ali y te va a aparecer una serie de botones. El primer botón donde está escrito apúntate al curso Alerta Castigo de Vuestras Vidas, pues tú entras en ese botón, te va a aparecer un formulario, lê o que está escrito, contesta as perguntas e realiza o pago da inscrição. E então, tu estarás dentro do curso, que começa dia 30 de novembro, termina dia 6 de dezembro. O curso vai funcionar em um grupo de Telegram. Todos os dias por la manhã vai haver um vídeo gravado para que puedas assistir com um determinado tema que vamos a trabalhar ao longo desse dia. E por la noite vai haver um vídeo indireto para dúvidas, para perguntas, aquilo que tu não has compreendido muito bem, ou se queres compartilhar alguma experiência tua, alguma situação que estás vivendo também, ¿vale? E eu creio que vai ser uma boa experiência, é uma boa oportunidade para aprender mais sobre os castigos, sobre a disciplina positiva, sobre como motivar a los niños, ¿vale? E é super barato, a inscrição só vale 10 euros se tu estás em Espanha, 15 se tu estás em outro país. A diferença de preço é porque PayPal me obriga a pagar uma comissão, então se eu coloco a 10 euros, para mim não vale a pena, tenho que colocar mais caro para poder pagar os custos de la transferência internacional a PayPal, ¿vale? É por isso que é mais caro. E nada, e se tu tens alguma pergunta, podes mandar-me um mensagem por DM que eu te vou contestar. Nada mais, vale? A inscrição, como he dicho, é só entrar no link de la bio e selecionar o primeiro botão que te vai aparecer, vale? Pois muitíssimas graças e amanhã estaremos com outro vídeo aqui em direto com outro aspecto da disciplina positiva e de los castigos para ensinar a vosotras e a vosotros. Muitas graças a todos que habéis estado aqui, mesmo que haya sido por um ratito muito cortito. Alguém que me está perguntando quanto são as consultas privadas. Montessoriana PR, por favor, manda-me um DM, vale? E eu te contesto por mensagem privado. Aqui em direto não te vou contestar. Contesta-me por DM, escreva-me por DM e eu entrarei em contato contigo e te explicarei tudo, vale? Pues nada mais, era isso. Amanhã tendremos outro vídeo em direto sobre disciplina positiva e castigos. Que tenhas um muito bom lunes. Hasta luego.